A constante de tempo é um circuito muito simples, porém, ela é muito utilizada nos circuitos atuais. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a aplicação desse pequeno circuito em diversos equipamentos eletrônicos, continue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton. Esta aula de hoje, ela faz parte do curso de Eletrônica Básica nível 1 e 2 online. Portanto, para você que é aluno deste curso, você deve assistir essa aula como complemento do seu estudo, já que você está no módulo 4. O assunto é constante de tempo RC. Já é do seu conhecimento que está estudando o módulo 4 e exatamente neste assunto a constante de tempo RC, que constante de tempo RC nada mais é do que o tempo em que um capacitor ele leva para se carregar quando alimentado por uma fonte de tensão e em série com um resistor. Não é isso? Beleza. Então é um circuito muito simples. A constante de tempo é composta por um resistor e um capacitor ligados em série, alimentados por uma fonte de tensão. Quando o capacitor tende a se carregar, ele vai se carregar em um determinado tempo. Você sabe que o tempo de carga do capacitor vai depender se ele está ou não com um consumidor. Se ele estiver sem consumidor, você sabe do estudo teórico lá do módulo 4 que ele vai demorar 5 taus para poder se carregar. Mas, se por acaso esse capacitor ele estiver conectado a uma carga, a um dispositivo que consoma a carga dele, então ele nunca vai atingir 5 taus. Então, no máximo, ele vai chegar ali a um tal e meio, dependendo de quem vai consumir a carga do capacitor. Muito bem, neste vídeo de hoje, nesta aula de hoje, eu quero dar exemplos em relação ao funcionamento, tanto teórico, que eu vou explicar teoricamente aqui algumas funções da constante de tempo RC nos circuitos, nos diversos circuitos eletrônicos e nos circuitos modernos, né? Como também lá na bancada, né? Na aula dinâmica, onde eu vou mostrar para você, através do multímetro e do osciloscópio, a constante de tempo funcionando, fazendo medições para que você tenha um aumento de conhecimento mais profundo e no futuro possa também fazer medições de circuitos onde você sabe que a constante de tempo é o elemento principal. Já é no seu conhecimento também que a constante de tempo RC ela é utilizada em filtros RC para determinar a frequência de corte, em filtros passa baixa ou passa alta. Essa essa constante de tempo também é utilizada em circuitos osciladores, não é? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma constante de tempo, ela vai gerar um comportamento de liga, desliga, liga, desliga. Isso faz com que a constante de tempo sirva para colocar circuitos osciladores, determinando a temporização deles. E finalizando, a constante de tempo RC também é utilizada para comandar circuitos temporizadores, determinando o tempo de funcionamento de dispositivos eletrônicos. Muito bem, nesta aula de hoje eu vou evidenciar dois circuitos. Os circuitos osciladores, onde eu vou mostrar para você como a constante de tempo ela consegue gerar formas de ondas quadradas para poder servir como clock de circuitos integrados, e também esse circuito RC ela atuando como gerador de pulso único para poder resetar circuitos integrados digitais. Eu vou começar justamente com a constante de tempo na função de gerador de pulso único para poder um circuito integrado digital entrar em funcionamento através da ação dessa constante de tempo.
depois que eu lhe apresentar essa função que a constante de tempo representa para esses circuitos digitais, aí sim a gente entra na constante de tempo como oscilador, aonde a gente vai analisar circuitos osciladores baseados em constante de tempo. E para poder você melhorar a absorção desse assunto, eu vou desenhar aqui um circuito onde a constante de tempo deve resetar a CPU de um microcontrolador ou microprocessador para que ele entre em funcionamento. Então, a análise de circuito aqui vai servir para você entender como a constante RC ela é tão importante hoje para os circuitos digitais e como é que ela consegue fazer esse reset nos circuitos digitais. Portanto, não saia daí. Continua assistindo esse vídeo comigo. Pronto, com esse pequeno circuito dá para você entender, dá para você se aprofundar no conhecimento da ação de uma constante de tempo de um circuito muito simples, fazendo com que um circuito muito poderoso, como é o microprocessador de qualquer dispositivo eletrônico, entre em funcionamento. Vamos lá, para você entender a função, primeiramente, da constante de tempo, é necessário que você entenda por que o microprocessador precisa dela. Então, vamos passo a passo para você entender. Aqui está o CI microprocessador, não é? Dentro deste CI microprocessador, nós temos a CPU, Unidade de Processamento Central. Aqui, claro, está de uma forma resumida, porque nós não estamos no curso de eletrônica digital. Estamos no curso de eletrônica básica, ou seja, eletrônica analógica. Então aqui estão representados somente os elementos que são necessários para você entender a constante de tempo, a ação da constante de tempo. Por isso que nós só temos aqui a representação da CPU, do banco de registradores e da memória interna, que é a memória ROM, a memória de inicialização, a memória de rotina. Mais nada. Muito bem. Seguindo esse raciocínio, analise. A CPU, para entrar em funcionamento, vai precisar que duas ações aconteçam simultaneamente nela. A primeira, a polarização por tensão. Dê uma olhada. Quando você liga o equipamento, a tensão de alimentação, perceba, ela já vem e polariza o pino 10. Eu vou fazer esse percurso aqui com o lápis vermelho. Então dê uma olhada, a tensão polariza o pino 10 e do pino 10 polariza internamente a CPU. Perceba que a CPU nesse momento ela é energizada. Veja que para poder entrar em funcionamento, para poder começar a processar os dados daquele determinado equipamento, a CPU precisa seguir uma rotina, ou seja, ela precisa, após ser alimentada, saber o que tem que fazer. Então ela vai até a sua memória ROM interna para poder obter essa informação. Quando ela chega na memória ROM, ela encontra a rotina, o passo a passo que ela tem que fazer para poder começar a entrar em operação, a CPU. E uma das rotinas, as primeiras rotinas que a CPU vai receber como orientação é ler o banco de registradores, que é justamente esse circuito que está aqui conectado a ela. Durante o funcionamento do equipamento eletrônico, seja ele qual for, o banco de registradores ele permanece carregado de informações, de dados, de bits. Quando você desliga o seu equipamento, esse banco de registradores ele fica carregado com esses bits que foram anteriormente
utilizados pela CPU. Só que quando ela vai entrar em funcionamento, ela não pode encontrar esse banco cheio. Ela tem que encontrar este banco vazio para poder ela continuar a rotina. Então entenda, a CPU recebeu alimentação de 5 volts. Neste momento ela desperta para trabalhar. Quando ela desperta, ela vai até a memória ROM e pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Como a rotina dela, para poder ela fazer o passo a passo, está na memória ROM, a memória ROM diz: leia o banco de registradores e verifique se ele está zerado. Aí a CPU vem até o banco de registradores e verifica se ele está zerado. Olha o detalhe: se ele não estiver zerado, essa CPU não inicializa e o seu equipamento não entra em funcionamento. O cliente vai reclamar que o equipamento não liga, porque o equipamento só liga pela CPU, pelo microprocessador do dispositivo eletrônico. Aí entra a constante de tempo RC. Perceba, note que quem está conectado ao pino 9 é uma constante de tempo RC. Qual é a função dessa constante de tempo RC? Limpar o banco de registradores antes que a CPU venha fazer a verificação desse banco. Quando a CPU chegar aqui, este banco já deve estar limpo, para você ter uma ideia. Não pode conter mais dados. Então a função da constante de tempo RC para limpar, zerar o banco de registradores é fundamental. Porque se a constante de tempo não zerar esse banco de registradores, a CPU, quando vier ler e encontrar dados aqui, ela para o seu funcionamento, ela não segue a rotina. Então, vamos lá, analise agora. Como é que a constante de tempo limpa o banco de registradores? Através de uma troca de tensão no pino 9 muito rápida, em microsegundos, para você ter uma ideia. Ou seja, é necessário limpar o banco de registradores para que a CPU venha fazer a leitura e encontre ele vazio. Como é que se limpa o banco de registradores? Fazendo uma troca de tensão neste pino 9. Olha o detalhe agora. Essa troca de tensão, ela pode ser feita de duas formas. Na maioria das vezes, você não tem uma tensão e coloca uma tensão. Ou seja, o pino 9 está sem tensão e em seguida chega a tensão. Não houve uma troca de tensão, nós chamamos isso de reset em nível alto. É quando não existe tensão no pino e a tensão no pino chega. Então é um reset de nível alto. O reset, ele serve exatamente para zerar o banco de registradores. Então como é que se zera o banco de registradores? A constante de tempo troca a tensão do pino, neste caso o pino 9, em um intervalo de tempo muito rápido. Em microsegundos ela faz isso, a constante de tempo. É justamente essa ação da constante de tempo que nós vamos analisar. Como é que ela faz a troca da tensão que existe no banco, no pino 9 para zerar o banco de registradores? Vamos ver? Preste atenção agora no raciocínio. A mesma tensão que despertou a CPU, que polarizou a CPU, que foi a tensão de 5 volts, ela vai ser aplicada neste ramo aqui, ó, que é justamente o ramo da constante de tempo RC. Então, vamos polarizar este ramo com a mesma tensão? Vamos. Então, analise. Essa tensão segue para polarizar a constante de tempo RC. Agora, vamos começar a utilizar os ensinamentos que nós tivemos desde o início do módulo capacitor. Então, veja. Quando essa tensão ultrapassa o resistor e começa a polarizar o capacitor, como é que ele se comporta? Como um curto. Lembra disso?
capacitor vazio se comporta como um curto. Então, neste momento que o capacitor vai entrar em processo de carga, quantos volts eu tenho aqui? Zero. Por quê? Se você afirma que o capacitor se comporta como um curto, na realidade a corrente aqui é alta, mas a tensão neste ponto é nula. Não é assim? Então, no momento que o capacitor entra em processo de carga, ele se comporta como um curto. Então, eu posso afirmar que no pino 9, neste momento, a tensão é zero. Na eletrônica digital, nós chamamos isso de nível baixo. Então, eu vou colocar aqui, neste momento, assim, ó, nível baixo. Pronto. Imagine esse nível baixo aqui como seja uma tensão próxima do zero. Ou zero. Beleza. Mas o que é que está acontecendo com esse capacitor enquanto nós estamos estudando a constante de tempo RC? Ele está se carregando. Não é verdade? Olha, à medida que o tempo passa, o capacitor se carrega. Então, analise que o capacitor ele vai chegar a se carregar com a tensão de alimentação da CPU, não vai? Porque ele está em processo de carga, a tensão é contínua. O que foi que você aprendeu no início desse módulo 4? Que o capacitor impede a passagem da corrente contínua quando ele, capacitor, se carrega. Por que ele impede a passagem da corrente contínua? Porque ela não consegue inverter a sua polaridade. A corrente contínua só tem uma única polaridade, como você aprendeu lá nas funções, né, que o capacitor desempenha. E uma delas foi essa, impedir a passagem da corrente contínua. Então perceba, esse capacitor ele vai se carregar com a tensão da fonte. Então quando ele se carregar, ele vai sair do nível baixo e vai ficar no nível alto. Perceba agora a transição da tensão. No início, quando o capacitor iniciou sua carga, ele estava se comportando como um curto. Então a gente diz que o capacitor ele estava polarizando o pino 9 em nível baixo. Então eu vou colocar aqui a letra L de low. É assim que a gente chama o nível baixo na eletrônica digital. Low, baixo. Só que um certo tempo depois, tempo esse que depende dos valores de R e C, como você aprendeu neste módulo, não é? Módulo 4. Esse tempo vai fazer com que o capacitor se carregue com 5 volts. Quando ele se carrega, ele vai armazenar a tensão de 5 volts e com isso o pino 9, que não tinha tensão, estava em low, passa agora a ter tensão, vai para high. Então a gente aqui coloca o H, significando que houve um aumento, a tensão aumentou para 5 volts. Foi de um nível baixo para o nível alto. Foi de 0 para 5 volts. Perceba que essa transição aconteceu no tempo. Dê uma olhada aqui, olha, daqui para cá, nós vamos dizer que, ó, isso aconteceu no tempo, concorda? Não houve um tempo para poder a tensão se carregar no capacitor. Esse tempo foi daqui até ele atingir a tensão de 5 volts. Esse tempo depende de quê? Depende dos valores de R e C, como você aprendeu no início desse módulo, quando você aprendeu que tal, que é justamente o tempo determinado pela constante, é igual ao produto da resistência vezes a capacitância, não é? Então, quando a gente realiza esse produto aqui, a gente encontra o tal. Então, perceba que uma vez essa constante de tempo polarizando o pino 9, esse tempo curto em que o capacitor saiu de 0 para um nível de tensão de 5 volts foi suficiente para limpar o banco de registradores.
e esse tempo acontece em microsegundos. Note, quando a CPU despertar, que for ainda perguntar para a memória o que é que ela tem que fazer inicialmente, e a memória disser para ela que ela tem que ler o banco de registradores, veja que a constante de tempo já tem zerado o banco. Então, quando a CPU vier fazer a leitura do Shift Register, então ela já encontra ele vazio. Tranquilo. Daí ela segue a sua rotina, perguntando à memória qual é o próximo passo que ela tem que dar. Aí a memória diz: inicie o funcionamento do cristal oscilador. É quando a CPU agora começa a polarizar os pinos do cristal para que ele entre em oscilação, gerando a frequência de trabalho da CPU, aquela frequência que vai determinar a velocidade de processamento dos dados que serão processados por ela. Então, perceba, essa ação aqui, para poder resetar o pino 9 ou o pino de reset de um microprocessador, é tão importante que os osciloscópios, eles vêm com um teste exclusivo para isso, para você fazer isso. Eu tenho aqui o meu osciloscópio e ele tem exatamente uma função chamada medição de pulso único. O que é isso? É justamente uma configuração que eu faço no meu osciloscópio para poder pegar o pulso de reset, porque ele só acontece uma vez. Perceba, uma vez esse capacitor se carregando, o capacitor atinge a tensão da fonte. E ele, capacitor, não fica carregando, descarregando, carregando, descarregando, carregando, descarregando, não. O pulso de reset acontece uma vez só. Então é um pulso de duração única. Por isso que vários osciloscópios trazem uma tecla na frente chamada de single. Para que essa tecla? Para você configurar o osciloscópio para medir pulsos de duração muito curta e pulsos únicos. Single, o próprio nome diz, single, pulsos de duração única, não é? Então perceba que é tão importante a ação do pulso de reset para os microprocessadores que o próprio osciloscópio traz um teste específico para você medir esses eventos. Você quer aprender eletrônica básica de uma forma profunda, de uma forma que lhe dê segurança para você analisar os componentes? Então clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e entre para essa nova turma de eletrônica básica nível 1 e 2 online que eu estou ministrando. Garanto que você não vai se arrepender. Então aqui o que é que nós temos? Se a gente for gerar um gráfico sobre isso, teremos exatamente esse comportamento. Aqui é o nível de tensão que o capacitor vai atingir, que é um tal, analise. O capacitor, inicialmente, ele vai estar em zero, concorda? Então, veja que o capacitor tende a se carregar, não é? Né? A carga do capacitor. Né? Essa carga, você sabe que é de forma exponencial, por causa do R que está em série com ela. E quando ele atingir o primeiro tal, veja que o banco de registradores já tranquilamente consome a carga do capacitor. Mas isso só acontece uma vez. A partir do momento que ele consome, ele não fica consumindo diretamente. Então, consumiu, beleza, tá. Só que aí ele simplesmente barra agora a ação do capacitor e aí o capacitor atinge a tensão de 5 volts e esta tensão permanece aqui. Então, o que o banco de registradores necessitou? Apenas desse tempo aqui, de subida do capacitor para poder atingir um nível satisfatório de limpeza do banco de registradores. Uma vez isso acontecendo, essa transição aqui no tempo acontecendo, simplesmente o banco foi limpo e aí o capacitor
ele vai se carregar com essa tensão de 5 e manter essa tensão de 5 aqui, ó, no banco de registradores, o tempo que você estiver utilizando este equipamento. Então, resumindo aqui, o que é que o circuito integrado, um microprocessador, necessita para entrar em funcionamento? Primeiramente, de VCC, que é a tensão de alimentação. Então perceba, eu preciso de um VCC no pino 10 para alimentar a CPU. Qual é o próximo evento que a CPU precisa para continuar o seu processo de inicialização? É limpeza do banco de registradores. Vem através de quê? Através do reset. Preste atenção agora. O reset, ele vai ser feito aqui no pino 9. Então eu vou colocar aqui as letras RST, que representa nos esquemas elétricos o reset, né? Perceba que esse reset, ele foi feito em nível alto. O que é um reset em nível alto? É quando o pino de reset não tem tensão e ele recebe tensão para zerar o banco de registradores. Você entendeu? Então esse reset, ele está sendo feito em nível alto. Beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe reset feito em nível baixo. E eu vou daqui a pouco analisar um reset em nível baixo para você também entender como funciona uma constante de tempo fazendo o zeramento do banco de registradores através de um reset com nível baixo. E finalizando aqui, um dispositivo microprocessador. Para entrar em funcionamento, ele precisa de VCC, ele precisa de reset para gerar o banco de registradores e ele precisa de um cristal para gerar clock. Então, veja, eu preciso de VCC, reset e clock. O cristal gera os pulsos CLK. O cristal gera os pulsos de clock para poder a CPU ter uma frequência de trabalho, uma frequência para poder transportar os dados. Ok? Espero que nesse primeiro momento, que é essa explicação da constante de tempo RC, você tenha entendido a nobre função da constante de tempo para o despertar, para a sequência de rotina de uma CPU. Isto acontece em todos os equipamentos que a CPU existir, né? Onde é que ela existe? Numa placa-mãe de TV, numa placa-mãe de notebook, numa placa-mãe de um telefone celular, numa placa-mãe de um receiver, numa placa-mãe de qualquer circuito eletrônico que precise de processamento. Entendeu? Então perceba, apesar de ser um circuito muito simples, você está vendo que é um circuito muito simples, a constante de tempo RC é muito importante, porque a partir do momento que eu tiver um problema no R ou um problema no C, eu não terei o banco de registradores zerado. E ele não estando zerado, a CPU não continua a sua rotina e o cliente vai reclamar que o equipamento não liga. Pois bem, concluindo essa primeira parte de você ter entendido o reset sendo feito em nível alto, eu vou apagar essa parte aqui para poder desenhar agora um circuito onde o reset vai ser feito em nível baixo. Eu agora modifiquei o circuito para que você entenda como a CPU vai ter seu banco de registradores zerado através de um pulso de reset em nível baixo. Como você já entendeu o zeramento em nível alto, agora vai ficar mais simples de você entender o zeramento em nível baixo. Vamos lá. Qual foi a única modificação aqui? Foi a entrada de Q1. Q1 é um transistor bipolar que vai funcionar como uma chave eletrônica. Então eu tenho base, coletor e emissor. Olha o detalhe. Se eu estou dizendo que esse transistor vai funcionar como chave eletrônica, então você já imagina o seguinte, que ele vai ser uma chave aberta ou fechada.
Chave aberta, ele desconecta coletor do emissor. Então, se ele se comportar como uma chave aberta, a tensão do coletor será igual à tensão VCC, que é de 5 volts. Se ele se comportar como uma chave fechada, a tensão do coletor estará próxima à do emissor, e a do emissor é 0. Então este ponto aqui vai para próximo de 0. Só não chega a zerar, ser 0 mesmo, por causa da presença de RC, que não permite, né? Porque como é um resistor, eu terei ainda aqui uma tensão residual entre os terminais desse R, mas a tensão aqui estará próxima de 0. Então, beleza. Mas como é que esse transistor ele vai se comportar como uma chave aberta ou como uma chave fechada? Vai depender da polarização da base. Transistor bipolar, ele funciona assim. Se você apresenta uma tensão entre os terminais base e emissor, esse transistor entra em condução. Então, entrar em condução significa fechar a região coletor-emissor. Quando eu digo fechar, é fechar circuito, fazer com que o circuito entre em funcionamento, né? Então, era uma chave aberta. A partir do momento que eu polarizo a região base-emissor, ele fecha a região coletor-emissor e aí o transistor entra em funcionamento. Então, perceba que quem vai polarizar a região base-emissor é a constante de tempo. Então, mais uma vez, é a constante de tempo que é o ator principal deste circuito. Então, tudo aqui só vai funcionar se a constante de tempo entrar em funcionamento. Então, vamos analisar esse circuito? Bora! Uma vez você entendendo preliminarmente como é que um transistor entra em operação, ele configurado como chave, agora eu vou polarizar o circuito com uma tensão de 5 volts. Bora? Vamos lá. Liguei o equipamento. Uma tensão de 5 volts se faz presente e polariza o pino 10 do microprocessador. Então, a tensão de 5 volts polariza o pino 10. Lá no pino 10 está conectada a CPU. Então, essa tensão ela entra pelo pino 10 e polariza a CPU, energizando esse circuito interno. Uma vez a CPU sendo polarizada, ela desperta e vai até a memória para poder perguntar a rotina que ela deve seguir. A primeira rotina que a memória indica é: leia o banco de registradores. Olha o detalhe, este banco deve estar zerado. Então, vamos zerar o banco? Bora! Agora com um reset em nível baixo, ou seja, o pulso ele tem que partir de cima para baixo. O anteriormente o pulso partiu de baixo, low, para alto, high. Ele agora vai partir de cima, high, para baixo, low. Vamos lá? Bora! Uma vez a tensão sendo aplicada no pino 10 e a CPU sendo polarizada por esta tensão, perceba que essa mesma tensão ela vai polarizar através de RC o coletor do transistor. Veja, o transistor já recebeu os mesmos 5 volts. E o pino 9, que é justamente o pino de reset do processador. Tá vendo? Essa tensão de 5 volts já está presente no banco de registradores. O que é que eu tenho que fazer com essa tensão aqui do banco? Eu tenho que retirá-la. Antes não tinha tensão e eu tinha que colocá-la. Eu tenho que fazer uma transição de tensão muito rápida, em microsegundos. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui. Essa tensão já está no pino 9. Então eu tenho que tirar ela do pino 9. Eu tenho que fazer uma transição muito rápida. Ela chegou no pino 9, eu tenho que tirar isso em microsegundos para poder resetar o banco de registradores. Dê uma olhada agora como eu vou fazer isso. Como eu vou tirar esta tensão daqui e colocar ela em nível baixo? Através da constante de tempo RC. Então vamos representar aqui o nível logo. Bora. Veja,
Neste momento, a tensão no pino 9 está em cima. Eu vou chamar de high. Então, neste caso aqui, H está em cima. High. Nível alto. 5 volts. Tá. Só que esta mesma tensão, perceba, ela vai ser aplicada neste ramo e vai iniciar a carga do capacitor. Vamos novamente? Bora. Capacitor vazio se comporta como um curto. Então, neste momento, a tensão aqui neste ponto é próxima de zero. Podemos dizer zero. O capacitor está se comportando como um curto. Analise agora. Se eu tenho um nível de tensão aqui zero, esse transistor está desligado. Eu vou dizer por quê. Vamos seguir uma regra que eu utilizo bastante quando a gente está estudando o módulo 11, que é o módulo transistor lá na básica 2, que é justamente a regra da simbologia de polarização de um transistor bipolar. Ela diz o seguinte: VB, tensão de base, IC não, IB, corrente de base, IC, corrente de coletor, VC, tensão de coletor. Então perceba, eu tenho duas tensões envolvidas e duas correntes envolvidas no transistor. Então vamos acompanhar essa sequência aqui com o que vai acontecer agora na base do transistor. O que é que está acontecendo neste momento? O transistor está desligado, porque no instante inicial a tensão entre base e emissor, que é VB, é zero. Então eu vou colocar aqui, ó, é zero volt, certo? Deixa eu aumentar aqui, 0 volt. Pronto. Bom, se eu não tenho tensão entre base e emissor, então eu não tenho corrente de base. Porque o que é corrente? Que você aprendeu lá no módulo 1 deste curso de eletrônica básica, nível 1 e 2. Corrente é a movimentação orientada de elétrons. Mas você aprendeu também que só existe corrente se houver tensão. Então, como não tem tensão na base, não existe corrente de base. Portanto, a corrente de base também é 0 miliampere. Tranquilo. Bom, se eu não tenho corrente de base, o transistor está desligado. Ou seja, ele se comporta como uma chave aberta. E ele se comportando como uma chave aberta, não existe uma corrente fluindo de coletor para emissor. Então eu vou dizer que a corrente de coletor também é 0 miliampere. Olha o detalhe, se o transistor está funcionando como uma chave aberta, a tensão de coletor é igual à tensão da fonte. Então VC vai ser igual a 5 volts. Perceba que tudo isso está acontecendo no momento que o capacitor vai entrar em processo de carga. Não é verdade? Bom, só que você aprendeu no módulo capacitor que a constante de tempo RC, ela se carrega dentro de 5 taus. Ou seja, o capacitor se carrega totalmente durante o transcorrer de 5 taus. Mas isso só se a constante de tempo não tiver consumidor. Essa tem. Quem é o consumidor dessa constante de tempo? O transistor Q1. Significa dizer que quando o capacitor começar a se carregar, que ele atingir a tensão de polarização de base de um transistor de silício, um transistor bipolar de junção que seja de silício, quando esse capacitor atingir a polarização, o nível de polarização de base desse transistor, esse transistor entra em funcionamento, entra em condução. E quantos outros são necessários para que um transistor bipolar de silício entre em condução? Entre 0,6
e 0,7 volts. Então, vamos aqui determinar que quando esse capacitor da constante de tempo RC, ele atingir 0,6 volts dos 5 possíveis, ele polariza a junção base-emissor do transistor. Então veja, agora na base do transistor eu terei uma tensão de 0,6 volts. Tá vendo? Bom, essa tensão aplicada entre base e emissor gera uma corrente de base, né, com um valor de X miliampere. Essa corrente também pode ser dada em microampere. Como nós estamos só exemplificando aqui, sem valores de componentes nenhum, tá vendo? Nós estamos fazendo análise de circuito e não cálculos de circuito, né? Então, na análise de circuito eu não preciso de valores, só preciso entender como o circuito funciona. Então, neste caso aqui, vamos imaginar que esteja fluindo uma corrente com valor de X miliamperes a partir do momento que o capacitor atingiu uma carga de 0,6 volts e polarizou a região base-emissor com esse valor de tensão. Aí o transistor entra em funcionamento, porque ele agora tem corrente de base. Olha, quando o transistor origina sua corrente de base, na sequência, o que surge é a corrente de coletor, porque uma vez polarizado pela base por tensão e sendo originada sua corrente de base, o transistor que estava aberto agora fecha. Quando ele fecha, ele conecta o coletor ao emissor. Como o emissor é terra, perceba que uma corrente agora começa a fluir, que é a chamada corrente de coletor. Então agora eu tenho também X miliamperes de corrente. Tá vendo? Agora perceba o que aconteceu com a tensão no coletor. Como o coletor se conectou ao emissor e o emissor é terra, a tensão de coletor ela sai de 5 volts para próximo de zero. Muito próximo de zero. Só não vai ser zero porque a RC não permite. Mas eu vou exemplificar aqui como 0 volt. Perceba agora o que aconteceu no pino 9. O pino 9 que tinha tensão de 5 volts, agora não tem. A tensão saiu de 5 para 0 volt. Ou seja, perceba que houve uma troca de tensão de nível alto, 5 volts, para nível baixo, 0 volt. Essa troca de tensão aconteceu em um tempo muito rápido. Dê uma olhada, ó, tá vendo? Esse tempo aqui depende do valor de R e de C, que é justamente o meu tal, o primeiro tal. O capacitor, este capacitor, jamais vai conseguir atingir 5 taus. Eu estou dizendo isso no momento que a gente energiza. Por quê? Porque uma vez ele entrando em funcionamento, o transistor ele é polarizado. Agora vamos analisar o que foi que aconteceu no pino 9. Uma troca de tensão em um tempo muito curto, muito rápido. Ou seja, em microsegundos. Esse tempo acontece em microsegundos. Tempo suficiente para zerar o banco de registradores. Quando o reset é feito em nível baixo, como este aqui, de cima para baixo, o fabricante indica isso barrando a sigla RST. Então veja, RST será barrada. Dê uma olhada aqui, ele coloca assim, ó, uma barra em cima da sigla. Então toda vez que você for analisar qualquer comando, qualquer pulso, qualquer nível que esteja barrado, seja ele em qualquer equipamento que você conserte, seja celular, seja notebook, seja TV, e você encontrar o comando ou um nível ou qualquer evento barrado, é porque está sendo feito de cima para baixo, está sendo feito em nível baixo. Então o que seria o nível baixo? Seria exatamente você
ter uma tensão em um determinado local, no caso aqui no pino 9, e em seguida você tirar essa tensão. Perceba que, note, como o capacitor ele vai se carregar e atingir o valor de tensão de polarização de base do transistor, esse transistor vai ficar o tempo todinho polarizado pela carga do capacitor. Porque, veja, a tendência do capacitor não é se manter se carregando, só que ele vai manter polarizando o transistor. O transistor se mantém polarizando, então eu mantenho uma corrente de base. Essa corrente de base, ela vai manter a corrente de coletor o tempo todo. Essa corrente de coletor se mantendo, veja que o nível aqui no pino 9 vai se manter em nível baixo, como mostra aqui a sigla barrada, vai se manter em nível baixo. Então tá aí. Agora você viu a constante de tempo, tanto resetando um microprocessador em nível alto, como resetando um microprocessador em nível baixo. Perceba o quanto esse circuito tão simples é fundamental para que um circuito poderoso, como é o microprocessador de qualquer dispositivo eletrônico, entre em funcionamento. Portanto, a partir de agora, fique esperto, fique ciente da função desse circuito simples, que quando ele está numa placa a gente não dá valor, porque esses componentes são componentes de tamanhos diminutos, né? Lá na placa eles vão ser o que? Um 0402 SMD, eu estou falando tamanho do SMD, um 0402, né? Ou até um 0201, dependendo do equipamento que você faz manutenção. Então são pequenos, dois componentes de nada mais fundamentais para o funcionamento de um dispositivo poderoso como é os microprocessadores, ou como são os microprocessadores dos diversos equipamentos eletrônicos. Muito bem. Então, espero que você tenha entendido de uma forma mais profunda a constante de tempo RC funcionando em um circuito eletrônico, seja ele de qualquer equipamento que for que você esteja analisando. Eu falei para você no início desse vídeo que eu iria dar dois exemplos da constante de tempo. Ela fazendo exatamente este comportamento para um microprocessador, ou seja, gerando um pulso de duração única, e também em circuitos osciladores. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reproduzir aqui na lousa um circuito oscilador que é comandado por duas constantes de tempo. Agora nós vamos ver realmente a constante de tempo, era carregando, descarregando, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Essa não faz isso não, como você entendeu, como você aprendeu, né? Ela só faz a troca rápida. Mas no próximo circuito que eu vou desenhar aqui, você vai ver que a constante de tempo fica em constante processo de carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga. Então vai ser um aumento de conhecimento no assunto constante de tempo. Então, para você, estudante do curso de Eletrônica Básica nível 1 e 2 presencial, então, para você que é estudante do curso de Eletrônica Básica nível 1 e 2 online, é necessário que você também assista esse segundo vídeo para poder você aumentar o conhecimento na constante de tempo, agora com outra visão. Uma visão na constante de tempo vai funcionar como oscilador, gerando pulsos de onda quadrada em um determinado circuito, para que esse circuito consiga colocar outros circuitos integrados. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque vai ser importante para o seu crescimento profissional. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, que é para poder receber aviso de novas postagens que nós vamos fazer. E claro, se você conhece alguém que também ama eletrônica e você quer que essa pessoa aumente o conhecimento nesta área,
compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você ama, para que ela possa aumentar também esse nível de conhecimento. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau para você.